E nós estamos de volta com o Panorama, que hoje destaca os riscos da automedicação. No primeiro bloco, nós vimos que muita gente corre para a farmácia sem consultar um médico. Mas também tem paciente que prefere ficar longe dos medicamentos convencionais. E aí uma boa alternativa pode ser a fitoterapia, baseada no poder terapêutico das plantas. Um tratamento mais antigo que o chá da vovó. Valda veio ao mercado público comprar insulina vegetal. Ela utiliza o chá para complementar o tratamento do diabetes. Dependendo do efeito que ele faz, eu dispenso a insulina pela manhã ou pela tarde, daí eu não preciso tomar. As plantas medicinais têm atividade terapêutica. Elas são a base para a fabricação de medicamentos fitoterápicos, que por serem elaborados seguindo normas técnicas, possuem efeitos mais controlados. Os fitoterápicos, eles têm a vantagem de terem sido estudados. Eles têm um princípio ativo fitoquímico dentro deles, que sabe-se como funciona, efeitos adversos e etc. Ao passo que plantas medicinais, apesar de conter princípio ativo, não se sabe o quanto e são utilizadas das mais diversas maneiras, como por exemplo um chá, ou misturado com alguma outra bebida. Foi com o medicamento fitoterápico à base da planta ashwagandha que Ana resolveu um problema que há muito a incomodava, a insônia. Eu percebi assim, que eu consegui ficar mais tranquila e tive um sono muito mais reparador do que eu tinha antes. Mas a ideia de que por ser natural não prejudica a saúde não é correta. Tanto as plantas medicinais quanto os fitoterápicos podem provocar reações quando utilizados de maneira indiscriminada. Plantas medicinais e fitoterápicos têm ação no seu funcionamento e podem causar problemas. Por exemplo, existe uma planta chamada cáscara sagrada, que é utilizada para melhorar o trânsito intestinal. Tem pessoas que são mais sensíveis a ela pode causar diarreia, pode causar irritação. Se uma criança tomar, pode ter gravidade no seu uso. Uma outra planta muito utilizada internacionalmente é a ginkgo biloba para melhorar a memória. O uso dela pode causar sangramento em alguns casos, e até sangramento cerebral. Então, repito, não é porque é planta que não tem efeito colateral. Pois é, aqui no estúdio a gente continua conversando com o médico psiquiatra Ricardo Nogueira, que é coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Bom, doutor, o que o senhor pensa sobre a fitoterapia? Como foi muito bem colocado anteriormente, a fitoterapia é excelente, mas quando muito bem usada e muito bem dosada, porque existem riscos, de interação também, e efeitos colaterais e efeitos paradoxais. Então, como todo e qualquer medicamento, ele tem que ser muito bem indicado e todo e qualquer medicamento tem efeitos colaterais, efeitos adversos. E quais são as principais vantagens, se é que a gente pode falar em vantagem, em relação aos medicamentos convencionais? Pois é que na verdade hoje até as próprias drogas hoje, as chamadas drogas ilícitas, elas estão vindo para o mercado de uma forma sintética, sendo produzida em laboratório. Assim, a gente gosta de tudo que é natural, mais natural. Os próprios alimentos. Então, por exemplo, os alimentos que são naturais, que tu compra na feira, eles são mais saudáveis, mas só que eles se deterioram mais rapidamente. Então, qual é o grande problema das intoxicações dos alimentos? São aqueles produtos que são colocados nos alimentos para manter a crocância deles e para manter por mais tempo. Só que a maioria desses alimentos, por exemplo, a gordura hidrogenada, ela mantém a qualidade dos chocolates, dos sorvetes, que é uma delícia, mas faz muitos males para a saúde, porque elas são muito gordurosas, são gorduras não saturadas,
que causam intoxicação gordurosa e aumento de peso. No medicamento fitoterápico também tem essa deterioração mais rápida? Claro, claro, exatamente. Bom, e uma outra alternativa para quem busca tratamentos mais naturais é a homeopatia. Vamos ver na reportagem? Neste consultório, a medicina alternativa tem trazido esperança para muitos pacientes. Quem antes estava desiludido com tratamentos convencionais, encontrou na homeopatia uma forma de revidar a doença e dar a volta por cima. O grande benefício que eu acho que a homeopatia traz é na patologia crônica, porque na patologia aguda, na doença aguda, muitas pessoas vencem a doença sozinhos. Por exemplo, uma gripe, é muito comum tu vencer uma gripe sozinho. Uma amidalite, é muito comum tu vencer uma amidalite sozinho. Agora, te curar de uma asma crônica, te curar de uma rinite crônica, de um processo de sinusite crônica, né? Ou de uma diarreia crônica, isso é difícil. E a homeopatia trabalha lindamente com isso e com muita resolutividade. A homeopatia é uma especialização da medicina que surgiu há 200 anos. O método usa de medicamentos diluídos e menos agressivos ao organismo, geralmente vindos dos reinos animal, vegetal ou mineral. O objetivo não é tratar a doença, mas o paciente. A homeopatia não é um medicamento. A homeopatia é um processo de tratamento, né? O médico vai usar o medicamento, mas ele vai trabalhar o doente dentro do processo daquela doença. Então, às vezes, é mais do que um medicamento, é uma sucessão de medicamentos que precisam ser usados até adquirir o processo de cura completo. Em países desenvolvidos, o uso de medicamentos homeopáticos já é feito por cerca de 80% dos pacientes. Com o crescimento do mercado, alguns estabelecimentos passaram a apostar também nessa veia da medicina. É o caso desta farmácia de manipulação no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que na busca por tratamentos menos invasivos tem fidelizado a clientela. Acredito bastante em homeopatia, florais. E é por isso que eu uso. Procuro sempre o médico homeopata. Minha ginecologista é homeopata. Por que a homeopatia? Porque é melhor. Porque os outros é meio perigoso, eu não posso tomar. Tem remédios que não se adaptam a mim. Eu sou mais a homeopatia que é melhor. Bom, são muitas as opções, né, doutor? Qual é a principal diferença entre a homeopatia e a fitoterapia? São duas coisas distintas, né? A fitoterapia são baseadas única e exclusivamente em vegetais, em plantas medicinais, né? A homeopatia é o uso de medicamento em doses que são diluídas, né? A grande questão da homeopatia é assim, é que nem para todas as situações ela funciona. Vou dar um exemplo, né? Nós não temos pílulas anticoncepcionais de homeopatia, né? Porque, pelo visto, não funciona, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, e a gente gosta sempre de coisa alternativa e de algumas coisas que até nem são modismo, né? Porque a homeopatia, ela é centenária, né? Ela é muito antiga, né? Mas a prova tal que ela ficou num nicho, né? A maioria da classe médica é contra o uso de homeopatia, é isso? Não, não é que seja contra, é porque ela não funciona para a maioria das doenças. Certo. Bom, a gente falava aí sobre os problemas da automedicação, né? Além de uso indevido de medicamentos, também acontece muito acidente doméstico, com crianças, por exemplo. Que tipo de cuidado é necessário ter para não correr esse risco? O grande problema é assim, a gente toma medicação e, na maioria das vezes, não usa a medicação no todo. Então, tu compra uma caixa, toma metade da caixa, ou compra um frasco, usa metade do frasco e guarda. Então, o ideal é que tu compre só o exclusivamente necessário e não acumule medicamentos. E outro grande problema é a validade dos medicamentos. Então, os medicamentos têm uma validade de tanto tempo. Muitas vezes esses medicamentos já perderam a sua validade, né? Então, eles deterioram, né? Então, e aí, quando são tomados, eles causam só as intoxicações e efeitos adversos, né? Então, não ter medicamento em casa. Tem que tomar e devolver. E lembrar que tem uma lei no Brasil que ninguém obedece, que é a venda de medicamentos a granel. Tu não é obrigado a comprar caixa fechada, mas ninguém sabe disso. Então, tem que defender esse direito.
e obrigar, eu quero 2 comprimidos, 3 comprimidos, 4 comprimidos, para não ter esse problema, que tu gasta, inclusive, desnecessariamente, e as crianças, né, elas ficam lá furungando, depois elas ficam brincando com aquilo, e aí vão tomando, né? E é muito comum isso, todo dia. Então, não ter medicamento dentro de casa. Só aquilo que tu vai usar e em lugar adequado, que a criança não tem acesso, e também lugares que mantenham a qualidade. Não pode deixar em lugares expostos ao calor, ao sol, né? Tem que ter algumas coisas. E se a prevenção não deu certo, doutor? Se acontecer alguma coisa, a pessoa está sentindo sintomas ali de uma intoxicação, o que se faz? Não se preocupe. Nós temos o Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, que funciona 24 horas por dia, com uma equipe médica da mais alta qualidade. Tá? Então, o CIT está fazendo 40 anos de um trabalho de excelência. A gente até tem um telefone na tela para quem passar por uma emergência, pode Liguem então para entrar lá em que eles contato. resolvem tudo na hora, orientam quais os exames que tem que ser feito, quais as medicações, quais os antídotos que tem que tomar, inclusive para os venenos de cobra também, para as mordidas de escorpião, para tudo. O CIT é um serviço de excelência. E o centro no qual o senhor trabalha também tem um telefone para contato e em que casos a pessoa deveria entrar em contato, então? Nós também trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano, e também temos um canal no YouTube, uma página em todos os sites, que é a prevenção ao suicídio. Então pode entrar em contato conosco que temos as nossas emergências para os convênios e no Hospital Mãe de Deus, para o Sistema Único de Saúde na emergência do IAPI, na Zona Norte de Porto Alegre, que também funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E antes de encerrar, doutor, também é importante lembrar para as pessoas que alguns medicamentos podem maquiar sintomas, um problema mais sério de saúde. Por que é importante realmente, então, fazer uma consulta médica e não sair simplesmente comprando medicamentos na farmácia? A gente tem essa doença, né? Eu mesmo sou apaixonado por medicamento, né? Adoro tomar qualquer coisa. Se tu me disser que tem remédio para unha encravada, já estou tomando, né? E é uma coisa nossa, né? Porque a tendência é resolver o problema, né? É aquela história assim, ai, vó tá me doendo, vem aqui que a avó te dá um beijo e cura, né? Então a gente tem uma visão mágica. O medicamento, ele cura de uma forma mágica. Toma isso aqui que vai passar. Então já tem um efeito placebo também, né? E faz bem, né? E quando a gente não resolve, medicamento não é só tomar, também através de outros, uma coisa que a gente não falou aqui que também foi esquecida é a acupuntura, né? Através das agulhas, que é um tratamento chinês milenar, que também, para algumas coisas, ele funciona muito bem, mas não são todas, né? E nas farmácias, quais são os medicamentos mais simples e que mais costumam dar problema de intoxicação? Bem, são os remédios mais comuns, né? Os mais simples, né? Mais simples, os que mais são os remédios comprados, mais acessíveis, para coisas mais simples, desde dor de cabeça, como a gente falava. Exatamente. É para dor, para febre, né? Eu não quero falar aqui exatamente qual é, porque infelizmente a gente sabe que trabalha com isso, que as pessoas parecem que estão numa angústia, né? Numa ansiedade muito grande, e infelizmente o Brasil hoje é o país que tem mais ansiedade do mundo e é o 5º em depressão, né? E nunca ocorreu isso, e o 8º em número de suicídios. Então a nossa sociedade, coitada, está muito adoentada, muito triste diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, com 14 milhões de desempregados, e quem está empregado também muito preocupado, com medo de perder o seu próprio emprego. Eu quero aqui manifestar o meu apoio à TVE, principalmente também à rádio da TVE, trabalho do Paulo Moreira, que eu sou fã do Clube de Jazz, e acho que a TVE não é gasto, é investimento. Bom, doutor Nogueira, muito obrigada pela sua participação aqui. Pela sua contribuição, né, e dos esclarecimentos aí em relação à automedicação. Muito obrigada. Muito importante fazer esse alerta. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.